Nada se fez novo na vida desta pessoa. Ela só mudou o comportamento do cotidiano na vida secular. Aonde ela ia para o bar, hoje não vai mais. Vai para uma igreja. Mas a vida dela continua a mesma no interior. Não mudou nada. Ela apenas é uma religiosa. Mas não é uma vida transformada em Cristo para estar em Deus. Por quê? A religião não muda. Não tem esse poder. Nenhuma entidade de religião. Não é a igreja que muda. É Jesus que muda. E a igreja, que somos nós, temos que pregar isso ao povo. Que entreguem-se a Cristo. Se convertam a Cristo. Venham para Cristo. Estejam em Cristo. Para que assim possam tornar-se uma nova criatura e estar na bênção de Deus. E Paulo está dizendo aqui. Todavia o fundamento de Deus fica firme. Esse fundamento de Deus que fica firme é aquele que está fundado na palavra dele. É aquele que está nele, diz assim o texto. Tendo este selo. Que selo? O Espírito Santo, meu irmão. O Espírito Santo. E diz a palavra aqui. O Senhor conhece os que são seus. E qualquer que profere o nome de Cristo, aparta-se da iniquidade. Olha o que diz o apóstolo João sobre aqueles que estão em Cristo, sendo nova criatura. João diz assim, na sua carta, no capítulo 3, no versículo 8. Escute aqui o que diz a palavra de Deus na carta do apóstolo João, primeira carta do apóstolo João, capítulo 3, versículo 8. Diz assim, quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. E para isto se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Agora escuta o que diz o versículo 9. Eu vou explicar a palavra para você. Eu não estou aplicando aqui uma interpretação do que eu entendo. É o que a palavra diz. Escuta o que diz o versículo 9. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele. Que semente é essa? A palavra de Deus. Quem está com a semente de Deus, com a palavra de Deus na sua vida, não vive mais na prática do pecado. Escuta aqui. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele. E não pode pecar porque é nascido de Deus. Quem é nascido de Deus não tem como estar no pecado. Há uma contradição aí de muitos que dizem que é de Deus e vive na prática do pecado. Aí você pode questionar, como eu tenho visto muita gente questionar, dizendo assim, mas irmão, a palavra diz, todo aquele que é nascido de Deus não comete pecado, mas ao mesmo tempo a palavra diz que quem disser que não peca é mentiroso. E aí? Há uma contradição entre a palavra de Deus? A palavra de Deus diz num texto que quem diz que não tem pecado é mentiroso. E outro texto, a palavra diz que todo aquele que está em Deus não comete mais pecado. Aí você tem que aprender a examinar as Escrituras como Jesus orientou, para não errar. Você tem que examinar na direção do Espírito Santo que vai abrir a tua mente para conhecer a palavra. Quando a palavra diz, na mesma carta do apóstolo João, capítulo 2, que é mentiroso, João está falando aí em relação aos homens que todos são pecadores. E se tem alguém que diz, não, eu não preciso de perdão de pecado porque eu não tenho pecado. É no sentido do pecado original que todos têm. João está dizendo isso no sentido do pecado original, que todo ser humano é pecador. Porque todos pecaram e afastados estão da presença de Deus. Se alguém diz que não é pecador, é mentiroso, porque Deus é que nos mostra que somos pecadores. Fala do pecado original. Mesmo que o cara diga, mas eu não mato, eu não roubo, eu não faço mal a ninguém, mas você é um pecador. A sua natureza está corrompida. No seu entendimento, você comete o pecado dentro dos conceitos que você vive, dos valores que não são de Deus, que Deus reprova. É nesse sentido que João está dizendo, lá na sua carta, capítulo 2. E no capítulo 3, quando João diz que quem é nascido de Deus
não peca, não permanece no pecado. Isso está falando no sentido de que todo aquele que foi transformado por Deus, que é nova criatura, não vive mais na prática do pecado. É a prática do pecado. É a prática do pecado. Não é que ele não vai pecar, vai. Tanto é que a Bíblia diz, filhinho, não pequeis. Mas se pecares, tem um advogado no céu para com o Pai, o justo, Jesus Cristo. Então, mesmo que a gente venha errar, mas ali temos justificação. Cristo, até hoje, está à destra do Pai, como sacerdote, intercedendo por nós, oferecendo sacrifício pelos nossos erros que nós vamos cometer aqui, porque Ele sabe que ainda vamos pecar. É por isso que Ele até hoje ainda está intercedendo por nós, como sacerdote junto ao Pai. O sacrifício dele ainda está sendo validado na vida das pessoas. Mas a diferença é, aquele que está em Cristo não vive mais roubando, não vive mais matando, não vive mais mentindo, não vive mais na hipocrisia. Ele pode até dar um vacilo por não vigiar e cair dentro de uma situação de pecado, mas ele não vive mais na prática do pecado. É diferente daquele que diz que está em Jesus, está mentindo, está roubando, está sendo hipócrita, está fingindo no seu interior, só tem podridão, mas aparentemente ele diz que é santo. Ele diz que é homem de Deus, mas vive na prática do pecado. Mesmo que muitos não saibam, Deus conhece, Deus está vendo, Deus sabe quem é sepulcro caiado. Deus sabe quem são os dele. Então o texto está dizendo isso. Quem está em Cristo não guarda mágoa. Tem crente aí, 20 anos de igreja, 20 anos com mágoa no coração do irmão, 20 anos que não perdoa, 20 anos que não fala, 20 anos que é inimigo. Essa pessoa está em Cristo? Ele está na igreja, mas não está em Cristo. Por quê? Porque até agora as coisas velhas continuam na vida dele. Nada se fez novo ainda. O que mudou foi mente só a aparência, a formalidade, a vida religiosa. Mas o seu interior, que é a transformação de Deus, na vida do homem, no interior, não teve transformação. Então, quem está em Cristo não vive mais na prática do pecado. Quando o texto diz, quem é nascido de Deus não peca, está dizendo isso. Não permanece na prática do pecado. Porque a mulher que vivia na prostituição, quando chega Jesus, Jesus perdoa ela. E ela passa a andar em Cristo. E ela não voltou mais a viver na prostituição. Jesus disse, mulher, vai e não peque mais. Não permaneça mais nesse pecado. Paulo, quando se converte a Jesus, Paulo mudou o seu entendimento. Não vivia mais guardando nenhum ritual da religião farisaica que ele se converteu. Você sabia que tem muito crente aí que ainda vive a prática do catolicismo? Que ainda guarda os costumes pagãos do sistema romano que viviam? Por quê? Porque ainda estão com a velha natureza, estão com os velhos comportamentos. Não foram transformados no entendimento. Vida com Deus é transformação de entendimento. Ninguém está vendo, mas eu não tenho prazer mais de ver um vídeo pornô, de pornografia, onde tem mulheres nuas, onde tem mulheres sensuais. Ah, mas ninguém está vendo, eu estou aqui escondido, vou dar uma olhadinha. Não é eu, é dentro de mim a natureza divina, a semente de Deus que não me deixa mais, me constrange. Eu posso resistir, eu posso não dar ouvido ao Espírito de Deus e assistir um vídeo pornô e me prostituir na mente. Eu posso fazer isso. Ninguém está vendo? No outro dia eu estou na igreja. Olha, irmão, seja santo. Jesus é bom. Seja homem de Deus, porque ninguém está vendo o que eu faço no escondido e no oculto. Mas o Espírito de Deus que está em mim me leva a viver uma vida de temor a Deus. Porque Deus está em mim. Não é na igreja, é em mim que Ele mora. A casa de Deus não é a igreja, sou eu. O templo de Deus sou eu. O altar de Deus para oferecer o culto a Deus é a minha vida. Eu não faço mais isso porque em mim o Espírito Santo de Deus me guia, me constrange quando eu me deixo olhar para o pecado. Ele vai trabalhar em mim para eu não continuar. Sou eu que vou ouvir a Ele ou resistir a Ele. Se eu quiser continuar vivendo na prática do pecado, eu continuo.
Mas eu me converti a Cristo, submisso ao senhorio de Cristo. E ninguém pode servir a Jesus como Senhor se não for guiado pelo Espírito Santo de Deus. Paulo diz isso aos Coríntios. Não adianta, irmão, você, dentro de uma emoção, mudar de religião, passar a viver dentro de uma religião evangélica, dizer que crê em Jesus só na teoria, da boca para fora, e passar a viver agora uma prática religiosa, se moldar àquela religião e cumprir os dogmas, viver os credos daquela religião, achando que isso é vida com Deus. Vida com Deus é aquele que se converte a Cristo e ele é transformado, é uma nova criatura e passa a ser casa de Deus, templo de Deus, onde Deus vai habitar nele através do Espírito Santo. E agora a vida que ele vai viver com Deus não é uma vida na religião, é uma vida no seu viver, no dia a dia. A palavra de Deus na mente dele, guiando ele através do Espírito Santo, para ele não se deixar levar mais pelo erro, nem pelo engano. É o Espírito de Deus em nós que nos dá essa direção. Então, meus irmãos, só para você entender, é muito importante a gente conhecer a palavra e ser instruído por ela, para que a gente venha a ser corrigido, repreendido, e buscar o Senhor enquanto se pode achar, e ter o arrependimento, e se converter verdadeiramente a Cristo, confessando com a boca, mas crendo no coração, que é entendendo, compreendendo a importância de eu crer em Jesus. Não é para mudar de religião, para ser crente agora, para ser santo, para agora dizer que eu sou de Deus, os outros não é. Eu preciso me converter a Cristo para que eu não sofra condenação, para receber dele a salvação da minha alma, para ser justificado por Deus e reconciliado com Deus, saindo do conflito de Deus por causa da minha transgressão. Em Cristo sou justificado. Eu tenho que crer em Cristo nesse entendimento. Então você, meu amigo, meu irmão aí do Face, ou de qualquer outra rede social que tenho enviado para vocês mensagem, quero que vocês sejam prudentes, entendam e busquem conhecer a palavra. Jesus diz: errais, não examinando as Escrituras e nem conhecendo o poder de Deus. Por isso que muitos estão vivendo aí no caminho errado, pensando que estão indo a Deus. Estão se desviando cada vez mais de Deus, porque não estão sendo prudentes para examinar a palavra de Deus, que nos dá a direção do caminho para uma vida com Deus. Evangelista Wellington Ramos, compromisso em pregar a verdade do Evangelho de Cristo, nada além dessa verdade. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Essa paz que é na alma, no interior, e não no nosso intelecto. É no interior. Diante de toda tribulação, tenhamos paz em Deus por Cristo. Jesus disse: eu vos dou a minha paz. Em mim vocês terão paz. No mundo vocês vão ter aflição, mas em mim vocês vão ter paz. Então, esta é a palavra de Cristo para nós. Precisamos de Cristo para receber as bênçãos eternas de Deus. Porque tudo aqui nesta vida vai passar, perecer e findar. E quando findar o labor desta vida? Quando a morte ao teu lado chegar? Qual destino há de ter na tua alma? Qual será no futuro teu lar? Descanso na alma só terá os que morrem em Cristo, aonde suas almas irão descansar até o dia da ressurreição do corpo para a vida eterna com Deus. E os que morrem sem Cristo partem para o tormento e castigo eterno. Porque Cristo é o único meio de salvação para todo ser humano na face da terra. Atos dos Apóstolos 4:12. E nenhum outro há salvação. Também debaixo do céu. Nenhum outro nome foi dado dentre os homens, pelo qual devemos ser salvos, pelo qual devemos clamar e invocar para alcançar salvação, a não ser o nome de Jesus, que é o Salvador da alma do homem pecador. E todo aquele que invocar o seu nome será salvo. Porém, nesta hora, invoque o nome de Jesus. Você está invocando o nome de quem? De santo, de protetor, de igreja, de pastor, de espírito, de entidade? O nome que você vai encontrar o socorro de Deus é o nome de Jesus. Yahshua, Yeshua,
o Messias, o Cristo, a esperança do mundo, a luz do mundo, a porta que dá acesso ao homem para Deus, o caminho que leva à vida, a verdade que liberta, o pão que mata a sede da alma, a água que mata a sede e a fome. Nesta hora, creia em Jesus. Ele é o pão que mata a sede, que mata a fome, e a água que mata a sede. Ele é a paz e o descanso na alma de todos que estão cansados e oprimidos. Ele é quem dá alívio. Receba Cristo, converta-se ao Senhor, tome a atitude que tomou o ladrão da cruz, que estava crucificado com Jesus no seu lado esquerdo. Reconheça Jesus Cristo e diga a Ele: Senhor, livra minha alma do castigo eterno. Livra minha alma do juízo que há de vir. Porque pela mensagem do teu evangelho, eu tive entendimento de que há um juízo sobre todos aqueles que estão neste mundo por causa do pecado. Mas que em ti há salvação, há perdão, há justificação, há reconciliação. Porque tu vieste buscar e salvar todos que se haviam perdido. E como perdido eu estou, Jesus, socorre-me. Tem misericórdia de mim. Clame, suplique, rogue e Jesus vai te socorrer. Fica na paz em nome de Jesus.